E aí, pessoal, prontos para a nossa revisão definitiva sobre atenção primária à saúde? Hoje, a gente vai dar aquele mergulho profundo na evolução da saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil. Tudo isso focado nesses 30 anos de história do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma análise mega estratégica, com aqueles conceitos-chave que com certeza vão cair nas provas. Vamos transformar toda aquela teoria pesada em conhecimento super prático e direto ao ponto. Combinado? O nosso roteiro de hoje está bem estruturado. Vamos passar rapidamente por 6 tópicos. Primeiro, o contexto do SUS, depois, fecundidade e aleitamento, em seguida, o impacto da saúde da família, aí vamos ver as desigualdades sociais e regionais, a cronologia das intervenções e, para fechar, os desafios atuais. Então, bora começar com o ponto 1, o contexto do SUS e aquela linha de base lá dos anos 90. Olha só, para a gente entender bem os imensos avanços pós-Constituição de 88, a gente tem que lembrar de como era o cenário inicial. O Brasil lidava com uma mortalidade infantil simplesmente altíssima e muita, mas muita gente excluída dos serviços básicos de saúde. Os dados demográficos vitais resumem bem essas mudanças drásticas que aconteceram ao longo de 25 anos. A mortalidade infantil despenca de forma vertiginosa e os padrões reprodutivos mudam de forma super acelerada de 90 até 2015. É literalmente o retrato perfeito de um país passando por uma transição gigante. Certo? Passando para o ponto 2, fecundidade e aleitamento, e as principais mudanças desde 1990. Essa transição demográfica traz os maiores impactos na saúde reprodutiva e na nutrição infantil. A gente vê uma reconfiguração total no planejamento familiar. Primeiro, a taxa de fecundidade caiu bastante, chegando a 1,72 filhos por mulher. Ao mesmo tempo, rolou uma expansão gigantesca no acesso a anticoncepcionais modernos, batendo a casa dos 80,6%. E as campanhas públicas funcionaram, viu? O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses subiu para 36,6%. E um dado crucial para as provas: as internações por abortos inseguros caíram 27%, algo que a literatura associa diretamente a esse maior acesso à contracepção. Agora vamos para o ponto 3, o impacto da saúde da família. O verdadeiro ponto de virada para a sobrevivência infantil no Brasil. Chegamos no coração da nossa atenção primária. A Estratégia Saúde da Família, ou ESF. Gente, sem exagero nenhum, esse é o divisor de águas absoluto para a sobrevivência das nossas crianças. Implementada lá em 94, evoluindo do antigo programa de agentes comunitários, a correlação estatística aqui é inegável. Anotem isso que é a questão certa. Para cada 10% de aumento na cobertura da ESF, o Brasil teve uma redução de 4,6% na mortalidade infantil. É a equipe de saúde entrando na comunidade e prevenindo ativamente mortes por diarreia e infecções respiratórias. Uma verdadeira revolução. E o resultado prático disso é estarrecedor. A taxa de mortalidade na infância despencou de 53,7 para absurdos 15,6 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, no período de 90 a 2015. Gente, é uma redução muito maior que 2/3. Tudo isso impulsionado por essa assistência básica mais forte, somada, claro, às melhorias no saneamento e nas condições de vida da população como um todo. Tópico 4. Desigualdades sociais e regionais. Porque, como a gente sabe, as médias nacionais muitas vezes escondem a dura realidade. Pois é, esses números bonitos e amplos costumam mascarar algumas coisas. Quando a gente analisa os indicadores vitais divididos por quintis de riqueza das famílias, desde a década de 80 até 2013, a disparidade grita. Olhando para a população mais pobre, dá para ver que, historicamente, eles quase não tinham cobertura de nada. Mas a boa notícia é que as tendências mostram as linhas dos mais pobres se aproximando muito das dos mais ricos nos anos recentes, diminuindo aquelas lacunas que eram simplesmente abismais. Só que isso acabou gerando um cenário mega paradoxal hoje em dia. De um lado, os 20% mais pobres finalmente conseguiram um avanço histórico, alcançando acesso quase universal ao pré-natal básico e a partos no hospital, o que, sem dúvida, salva muitas vidas. Mas, do outro lado, os 20% mais ricos enfrentam agora epidemias de medicalização excessiva. Mulheres de alta renda correm um risco enorme por conta de intervenções cirúrgicas exageradas, o que acaba gerando, por exemplo, prematuridade iatrogênica. Ou seja, bebês nascendo antes da hora por causa de cesariana sem nenhuma indicação clínica real. Seguindo para o ponto 5. Cronologia de intervenções e os grandes marcos da saúde pública no Brasil. Para fixar bem esse conteúdo para a prova, a gente precisa ter na cabeça uma linha do tempo estrutural. Vamos lá. 1973, criação do Programa Nacional de Imunizações. Em 84, o PAISME revoluciona a atenção à mulher. 88, o grande ano de criação do nosso SUS.
94 sedimenta o modelo de vez com a estratégia Saúde da Família. Aí, em 2004, ganham destaque as políticas de transferência de renda, tipo Bolsa Família, que impactaram diretamente os determinantes sociais da saúde. E em 2011, a Rede Cegonha vem para estruturar a atenção perinatal humanizada. Ter essa evolução clara em mente é fundamental. E chegamos ao ponto 6, desafios atuais, aquelas questões sistêmicas e persistentes que a gente ainda precisa resolver. Mesmo com todos esses avanços institucionais fantásticos que a gente viu, a atenção primária ainda esbarra em gargalos bem urgentes. O principal deles, a razão de mortalidade materna. Ela caiu bastante sim, de 143,2 para 59,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Mas, gente, essa taxa ainda é umas 3 ou 4 vezes maior do que nos países desenvolvidos. E por que isso acontece? Por falhas na qualidade contínua da assistência. Estamos falando de mortalidade por hipertensão gestacional, hemorragias durante e após o parto e complicações gravíssimas de abortos feitos em condições inseguras. E além dessa mortalidade persistente, a literatura aponta 3 grandes epidemias modernas no nosso cuidado obstétrico e pediátrico. A primeira é a epidemia de intervenções cirúrgicas, com as cesarianas batendo absurdos 55,5% dos partos. É um patamar altíssimo. Como consequência direta dessa primeira, vem a segunda epidemia, taxas super altas de nascimentos prematuros, ali na casa dos 11%. E a terceira é uma transição nutricional perigosa, que resulta no aumento crônico da obesidade infantil, muito impulsionada pelo sedentarismo e por uma dieta lotada de alimentos ultraprocessados. Temos também aqueles desafios agudos que deixam bem claras as limitações operacionais do sistema. A rápida epidemia da síndrome congênita do vírus Zika lá em 2015 foi um teste de estresse severo e trágico para o SUS. A situação evidenciou um limite sistêmico bem forte em oferecer cuidados super especializados e contínuos de longa duração. E de forma bem objetiva, a documentação ressalta que esse evento também acabou reacendendo debates legislativos super complexos no país sobre planejamento familiar e políticas de direitos reprodutivos. E tudo isso nos leva à grande reflexão final da nossa revisão. Como é possível que um sistema público de saúde que, de fato, alcançou um tamanho monumental e coberturas de pré-natal e parto hospitalar quase universais, continue lutando contra níveis epidêmicos de intervenções obstétricas desnecessárias e taxas tão altas de mortalidade materna evitável? É um paradoxo enorme, né? Que questiona diretamente o equilíbrio entre a quantidade de cobertura que elas alcançamos e a real qualidade e equidade da atenção recebida na ponta. Fica aí essa provocação essencial para quem está se preparando para atuar na área de saúde. Revisem bem esses conceitos e arrebentem nas provas. Bons estudos!